Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast do Cavalo Lusitano. Hoje temos uma figura muito distinta, identitária, do nosso ribatejo, das nossas culturas equestres, da nossa tradição, João Palha Ribeiro Teles, famoso e distinto cavaleiro tauromáquico português, ele que nasceu nas Caldas da Rainha, uma bela terra que agora também tem o Presidente da República e tudo lá a morar. Frequentou o Colégio Militar, como bem se pode ver na sua barretina, todos ex-alunos do Colégio Militar fazem escola e questão de manter a sua barretina e muito bem, uma grande escola. Cavaleiro tauromáquico que se apresentou na Monumental Celestino Graça em Santarém como amador já em 1965, ainda eu não era nascido. Tomou a alternativa em 1980, também na Celestino Graça em Santarém, com o seu pai, como é lógico, mestre David Ribeiro Teles como seu padrinho e testemunha João Moura. Ele sempre teve um toureio muito particular e figurativo ao longo da sua carreira e toureou não só em Portugal, mas também em exibição em Espanha, França, Peru, Equador, Venezuela, Colômbia. Foi igualmente presidente da Associação Nacional dos Toureiros Portugueses. É filho do mestre David Ribeiro Teles, que não precisa de muitas apresentações, irmão também do cavaleiro, ainda é atividade e muito famoso, António Palha Ribeiro Teles, tio do Manel Teles, Ribeiro Teles Bastos e pai do João Ribeiro Teles, mais conhecido por Ginja, todos cavaleiros profissionais da alternativa. E ainda posso acrescentar que tem organizado diferentes eventos, importantes eventos das tradições portuguesas, como foi a Festa do Campo na Torrinha, e tem sido sempre uma figura assídua e um palestrante convidado em diferentes eventos. João Palha Ribeiro Teles, muito obrigado por nos conceder estes minutos no podcast do Cavalo Lusitano. Obrigado por tantos elogios que me está já a Não dar. são elogios, é merecido, é o seu currículo, é a sua carreira. Não estou a dizer nada que não seja verdade e normal, não é? Obrigado. É verdade. Então, vindo de uma família, por acaso mistura duas famílias, família Palha e família Ribeiro Teles, com muita tradição na agricultura, criação de cavalos, nas tradições ribatejanas, como eu dizia, não só. A criação do cavalo lusitano, cavalos em geral e o cavalo lusitano em particular, deve-lhe estar no sangue, não é? Com esta mistura de Palha e Ribeiro Teles. Como é que tem visto o crescimento da raça lusitana em Portugal e no mundo e a sua dispersão nas diferentes disciplinas equestres? Eu não sei se serei a pessoa indicada para falar de muita coisa, porque eu, quando falo de cavalos, estou sempre focado no cavalo de toureio. Também Portanto, é importante para nós, também pode falar disso. O só cavalo falo lusitano no disso, toureio. só falo disso. Portanto, não deprecio nada em relação ao cavalo lusitano, porque o cavalo lusitano tem sido uma arma ótima para nós toureiros. Mas dentro do contexto da criação dos cavalos lusitanos, eu sou um desastre, não é? Porque normalmente toda a gente sonha em criar um grande cavalo para o ensinar e para o vender, e eu sonho em criar um grande cavalo para utilizá-lo, que já não sou capaz, agora é para o dar ao meu filho. Portanto, a minha criação é uma paixão. É um desastre económico e é uma paixão, mas sigo as minhas linhas e sigo os meus pensamentos e sigo, acho que as necessidades que o cavalo lusitano tem que ter para satisfazer o toureiro e para satisfazer especialmente o público que está a ver o toureiro. Pois é, isso mesmo. Mas então, pôs aqui o dedo na ferida importante, que é, gosta essencialmente de toureio, seleciona para toureio, agora até em dinastia, não é? De antes pensava no cavalo de toureio para si, agora pensa no melhor cavalo de toureio para o seu filho, ainda maior responsabilidade, não é? Nós sofremos ainda mais com os filhos. E então, como é que tem visto esta evolução do cavalo lusitano, especificamente no toureio? Vamos lá ver se eu não vou chocar com muita gente. Eu acho que o cavalo lusitano, para torear, tem que ter umas certas características físicas e especialmente tem que ter cabeça. E o cavalo lusitano, quando eu comecei a torear, e hoje em dia, a nível do toreio, talvez não tenha tido uma evolução tão grande como se possa pensar ou como teve nas outras disciplinas. Talvez a nível de condição física, do físico do cavalo, é que ele tenha evoluído um bocadinho para um cavalo mais robusto, para um cavalo, mas também é um bocadinho pela técnica que hoje em dia está associada a veterinários, comidas, Criação. isso tudo, a criação. Mas a essência que eu busco no cavalo de toureio é a essência que o meu pai já buscava e a essência que o meu avô e o meu bisavô já buscavam, não é? Portanto, é um cavalo nobre, um cavalo rápido, QB, um cavalo artista,
um cavalo que toque no público. Portanto, é um cavalo de coração. É verdade. E então também muito ligado à equitação, já falei aqui da sua apresentação, um cavaleiro clássico, mas também inovador, figurativo. Como é que tem visto já que acompanha o cavalo há tanto tempo, e o lusitano em particular, como é que tem visto esta evolução da equitação praticada em Portugal, na sua vertente global, mas também no toureio, como é que o cavalo lusitano se encaixa aqui nesta evolução da equitação praticada com os diferentes cavaleiros que temos? Acha que o cavalo lusitano tem contribuído para a melhoria da equitação, para trazer mais estrangeiros a Portugal que querem vir aprender da nossa equitação? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Apesar de a vertente que eu mais estou ligado e que eu mais gosto de ser o toureio, não tenho dúvida que hoje em dia a equitação de trabalho, que hoje em dia toda a Arte parte equestre também, não é? também e a parte da dressagem, não é? Foi uma coisa que evoluiu, não tenho dúvidas, é uma coisa que tem imensa gente a apoiá-la e a gostar dela, e o cavalo lusitano do meu tempo, se calhar hoje em dia não se enquadrava a 100% em algumas disciplinas. E houve pessoas que se interessaram pela criação desse cavalo adaptado às necessidades de hoje, e o cavalo evoluiu nesse sentido, não é? É um cavalo com umas características diferentes. Agora, se me perguntar se é estas características que eu sonho e que eu tento utilizar e que eu tento criar, talvez não sejam todas, mas se o cavalo que eu sonho tiver algumas dessas características, se calhar só me beneficia a mim. Mas eu suponho que o cavalo de toureio é o pai de todo o cavalo, a seleção do cavalo de toureio é a seleção mãe de toda a seleção do lusitano e que aporta sempre alguma coisa ao lusitano de hoje em dia. Isso é verdade, já me está a roubar as questões, que agora era a questão seguinte, era como é que tem visto a importância do toureio na seleção do cavalo lusitano para atingir o patamar atual? Até me lembro, por exemplo, o Paulo Caetano fazia uma analogia muito diferente, muito interessante entre o cavalo de toureio e o cavalo de dressage. E um bom cavalo de toureio deu uma série de atributos que são fundamentais hoje em dia para o cavalo de dressage ter sucesso. Como é que tem visto esta ligação da seleção do cavalo de toureio para a melhoria do lusitano? E, olha, não há dúvida que, desde que eu me lembro, mesmo todos esses criadores novos que buscam o cavalo de ensino da dressage basearam-se no cavalo de toureio. E foram buscar cavalos de toureio que tiveram muita importância e que eu acho que transmitiram bons filhos e boas características. Eu acho que para este novo modelo de equitação, o cavalo lusitano, uma das mais-valias que ele pode ter é conquistar o público, é ter arte, é ter movimentos que sejam que agradem à pessoa que está a ver e que o está a classificar. Portanto, acho que isso será uma das principais coisas que o cavalo de toureio conseguiu passar. O cavalo de toureio é um cavalo nobre, é um cavalo tem que ser artista, é um cavalo que toca no público e eu acho que todas estas disciplinas, para sobreviverem e para serem amadas, têm que ser gostadas pelo público. Não, e E, até mesmo os juízes estão a pontuar, os olhos também comem, como se costuma dizer, né? Se um cavalo for muito mais chegar à vista, como é o cavalo de toureiro dizia bem, se calhar também ajuda a ter mais pontos na equitação de trabalho e na dressage, não é? não tenho dúvida, não tenho dúvida, porque os olhos é tudo, não é? Então, e se tivesse que enumerar, por exemplo, características importantes de um cavalo de toureiro que o lusitano tem? Olha, o lusitano, talvez a maior característica que ele tenha que para nós é a cabeça, é o seu caráter. O lusitano é capaz de, no toreio, aquilo é tudo muito fácil e tudo muito difícil, porque o toreio tem uma coisa terrível que é o touro. E, portanto, o cavalo é um cavalo que tem que se adaptar às características do touro. Portanto, é um cavalo que tanto anda a 100 km ou a 101 se o touro der 100 km atrás dele, e tem que ser numa fração de poucos segundos, porque o cavalo de toureio está dentro da praça poucos minutos, 3 4 minutos o máximo, não é? Nesse espaço tão curto, ele tem que ter uma série de características tão grandes que consiga superar as adversidades que tem, que é as que o touro põe. Portanto, ele tem que ter rapidez, tem que ter coração para aguentar
esses desafios que o touro lhe dá. De repente o touro para e aquilo muda tudo. O cavalo dá uma pirueta e ele tem que atacar o touro. Ele tem que conseguir sair dos terrenos do touro. Ele tem que conseguir deixar o cavaleiro adaptar-se àquilo que a arte do toureiro pede. Ele tem que parar e o público gostar do que viu. Portanto, tem que ser um animal mesmo nobre, mesmo sensível e um animal único, que entre no espírito do cavaleiro, que é a coisa mais importante. Porque muitas vezes dentro da arena as pessoas nem têm noção da nossa relação com o cavalo. Porque a maioria das vezes aquelas ajudas que nas outras equitações são, não é mais fáceis, mas são mais, talvez até mais fáceis e mais previsíveis de se ter, no toureiro não, porque aquilo muda tudo numa fração de segundo. Sim, numa prova de ensino os cavalos sabem que têm que ir para aqueles exercícios, não é? Eu não O estou a cavalo falar... toureiro e o touro muda o jogo completamente. Não é? Imprevisível. Eu nessas disciplinas não falo muito porque nem sou muito conhecedor. Admiro e valorizo muito os cavaleiros, mas não sou muito conhecedor. Mas o cavalo de touros é um bicho que tem que ter a mesma sensibilidade que o cavaleiro. Parte das vezes ele adivinha o que é que nós queremos. Com inclinações do corpo, com vozes, com pequenas coisas, o cavalo faz parte de nós. Portanto, o cavalo tem que ser selecionado para isso, não é? Não é qualquer outro cavalo, que também acontece, mas não é qualquer outro cavalo que se adapta a isto com a facilidade que o cavalo lusitano se adapta, não é? Portanto, o cavalo lusitano conseguiu, fruto desta seleção, também ser um animal mais empático, mais ligado ao cavaleiro. É o que se costuma dizer. O cavaleiro pensa e o cavalo faz. E isso é fundamental no touro, é a tal fração de segundo da reação, da resposta. É completamente. E eu, se calhar aqui tenho que... sou um bocadinho fanático em relação à equitação que o meu pai tinha, que era uma equitação portuguesa muito diferente da equitação de hoje em dia. Não é? Era uma equitação muito ligada a pessoas, a agricultores, a gente do campo, que não tinham o objetivo de uma prova de ensino, mas tinha um objetivo de ter um cavalo posto por ele. Um objetivo prático, não é? Prático, completamente. E que nós, toureiros, nos baseávamos muito, que era, íamos à procura do cavaleiro da chamusca, que sabia montar muito bem e que tinha um cavalo que nos podia interessar e que já estava arranjado, semi-arranjado, e nós íamos à procura dessas coisas. Portanto, e esse cavalo lusitano e essa equitação de hoje em dia, que felizmente não se está a perder completamente, mas que foi ultrapassada pelo outro tipo de gosto que há hoje em dia, mas essa equitação portuguesa não se pode perder. E eu acho que a equitação ligada ao toureio ajuda um bocadinho a fazer que essa equitação não se perca. Eu acho que sim, né? Tanto nós fomos nomeados aqui a equitação portuguesa, património imaterial da humanidade, e o cavalo toureiro e a equitação tauromáquica teve um papel fundamental em preservar as tradições do passado ao presente, com essa especificidade que dizem muito bem prática, não é? Eu costumo dizer aos meus alunos, quando há um choque entre a teoria e a prática está sempre certa. Pois. Não é? Normalmente. É o objetivo. Normalmente a prática resolve os problemas. Também é importante saber alguma teoria, mas a prática resolve os problemas, não é? E aqui uma questão muito específica da sua vasta carreira, que toreou em todo o mundo. Que cavalo touro é que o marcou mais e porquê? Ao longo da minha carreira apareceu-me todo o género de cavalos, não é? Todo o género de cavalos. E as necessidades que nós tínhamos e as diferentes fases da lide obrigam-nos a ter vários géneros de cavalos. E touros diferentes também, não é? E touros diferentes. Mas posso-lhe dizer que o cavalo lusitano conseguia adaptar-se a qualquer fase dessa lide. E, portanto, eu tive cavalos lusitanos a fazer especialmente as duas fases ali, que é a saída do touro, quando se exige mais velocidade, mais robustez, no fundo, mais velocidade, e o cavalo na fase seguinte, que é o cavalo artista.
E eu tive cavalos, não posso falar noutros cavalos, ou não devo falar noutros cavalos, mas tive cavalos lusitanos. Pode falar de todos, não é? De todos, quer dizer, também há muitos lusitanos, cruzados de lusitanos, é tudo importante, não é? Era uma coisa que eu lhe ia abordar, sabe o que é? É que o cavalo lusitano tem uma característica espetacular, que é, para nós toureiros, que é às vezes consegue transmitir no cruzamento com outras raças ali uma fase marcante do que ele é, do seu caráter. E, portanto, o cavalo lusitano tem sido um pai extraordinário e um pai que tem ajudado muito a outras raças se conseguirem, enfim, até superar. Sim, estamos aqui no podcast do Lusitano, mas é importante falar do Lusitano também como pai, como boa linha ancestral e cruzamentos. Temos cruzamentos funcionais, tantos luso-árabes e não só, que têm dado cartas e têm funcionado bem. Eu acho que não é mal nenhum e é até uma maneira de se promover o cavalo lusitano, que é bom como cavalo ele próprio, mas também como em cruzamento e utilizado em diferentes populações animais, não é? Não Então, tenho mas assim, dúvida. um nome de um cavalo, não me dizia assim um nome, dois nomes, três nomes de cavalos que o marcaram? Olha, lusitano, talvez o cavalo que mais me marcou foi o México, que era um cavalo Paim. do São António Paim, e que foi, não sei se consigo dizer isto com a verdade pura, mas foi o único cavalo que eu senti que antes de torear não tinha medo. Ia para lá para dentro confiante. Ouça, aparecesse o touro que aparecesse, eu sabia que ele conseguia superar. E ele também provou ser um grande pai, porque tem dezenas e dezenas de descendentes nas Exatamente. praças e a torear. Exatamente. E até cruzado com outras raças, ele deu cavalos muito bons. E talvez o México tenha sido um cavalo que... Depois, um cavalo do Dr. Fernando Salgueiro, que era o Atinado, foi um cavalo que em novo mexeu muito comigo e o cavalo era muito garboso, era muito bonito e tocava muito no público. Depois tive cavalos, tive um cavalo, quando comecei, um cavalo Barahona, que era um cavalo que era lusitano, porque quando eu comecei, não se esqueça que ainda não era o cavalo lusitano, era o cavalo peninsular. Tal e qual. Ibérico, peninsular, hispânico, Era o o que cavalo seja. peninsular e nós andávamos à procura do peninsular e o cavalo lusitano já é uma coisa, já eu era homenzinho, não é? Portanto, eu assistia a isso tudo e pronto, valorizo, acho que foi um bom passo que se deu, mas o cavalo é uma coisa muito difícil especialmente quando o cavalo tapa uma pessoa como tapa a mim, que sou um utilizador e não um criador a pensar que vou vender o cavalo por muito dinheiro, não. Eu quero é que eu de antes queria utilizá-lo e agora quero é que o meu filho o utilize, não é? Portanto, esta criação do cavalo e esta paixão pelo cavalo de toureio leva-me a coisas impensáveis. E agora falou do seu filho e muito bem, também era importante. Agora sofre-se mais como pai na trincheira a ver o filho a torear, como é que é estas emoções, como é que pode transmitir o caminho daqui para onde é que vai, que cavalos é que escolhe, como é que é esta coisa de ser pai de um toureiro famoso? Eh, eu, quando era miúdo, houve uma série de pais de toureiros que me marcaram muito, não é? E que tinham comportamentos dentro da trincheira que não eram muito normais. Aquilo era até muitos que não tinham sido toureiros e que tinham um comportamento ali de uma excitação e de uns nervos e de uma coisa que, passado uns anos, também me aconteceu a mim. Está a perceber? Epá, aquilo mexia comigo e hoje em dia já me adapto melhor às coisas, mas sofro muito. Mas sabe que o medo de torear, porque não há dúvida que há medo de torear, é muito diferente de sermos nós ou ser um filho nosso. Muito diferente. E por mais que digam que a gente sofre mais com o filho, é mentira. É mentira. A gente sofre com o filho, o que é que ele vai passar, o que é que lhe vai acontecer, se ele é capaz das pessoas gostarem, se ele é capaz de seguir a vida dele nisso. Porque o medo é de cada um. O medo é de cada Isto um. é intrínseco, não há como fugir a ele, não é? O E ainda medo bem que existe algum, quem não tem medo nenhum é como aqueles que não sentem dor também, não é? é mentira. Quem não tem medo é mentira. E eu vi grandes toureiros que faziam coisas na praça alucinantes, não é? E que qualquer pessoa pensava que não tinham medo e que antes de torear estavam ali borradinhos de medo, não é? Portanto, o medo é uma coisa de cada um. Muito bem. Voltando aqui ao nosso cavalo lusitano, acha que tem sido importante esta polivalência que já falou do cavalo lusitano servir também para cavalo de campo, do campino, do toureio, diferentes atividades equestres?
é fundamental termos um cavalo lusitano que é assim tão polivalente. Como dizia também das diferentes fases da lide. É fundamental, é fundamental. E o cavalo lusitano depois tem uma coisa muito boa, que é, muitas vezes, noutras modalidades que não é o toureio, é um cavalo que pode estar parado há algum tempo e que de repente precisamos dele e ele está disponível para nós. Há cavalos de outras raças que não é bem assim, não é? Tem que ser treinados, metidos no método, não é? Tem que haver ali uma série de Afinamento. exercícios e de coisas para os convencer a fazerem isso. E, portanto, esta facilidade, esta nobreza do cavalo lusitano até nisso ajuda, não é? Depois, o cavalo lusitano tem uma coisa que hoje em dia talvez tenha evoluído, que é, há mais cavalos a deixarem-se montar por pessoas que não estão muito ligadas ao cavalo lusitano. Porque na minha altura o cavalo Veiga era talvez a referência máxima do cavalo lusitano. E o cavalo Veiga era um cavalo com uma montabilidade muito sui generis. E se uma pessoa não sentia aquela equitação e aquele cavalo, não conseguia montá-lo. E hoje em dia já há muito mais cavalos e linhas de cavalos que se deixam montar com mais facilidade. Isso é importante o que está a dizer, ou seja, o cavalo era um cavalo extraordinário, mas se calhar mais exigente em termos de equitação, técnica, não é? Mais sensibilidade, e hoje em dia a equitação está mais global, mais não tenho dúvida, expandida. Era um cavalo com um temperamento e com uma finalidade. Porque agora estou-me a lembrar que o Sr. João Núcio uma vez disse ao pai dele que tinha que ir à França buscar um cavalo para cruzar com as éguas dele para fazer um cavalo novo. E o pai Núcio disse: ouve lá, a tua França está ali na Golgã. Era já a pensar no cavalo Veiga da Golgã, não é? E não tenho dúvida que o cavalo Veiga foi uma coisa para a raça. O meu pai era um apaixonado pelo cavalo Veiga e não via outra coisa sem ser o cavalo Veiga. E eu acho que, especialmente no toureio, o cavalo Veiga e essa linha de cavalos conseguem transmitir ao público algo especial que só eles é que conseguem. É isso, muito bem. E aqui em jeito de conclusão, com a sua vasta experiência como cavaleiro, agora como pai, criador menos, mas também utilizador, que conselho é que daria aos mais novos nesta difícil arte do toureio para terem sucesso? Assim, uns pontos-chave. Isto é muito difícil e eu às vezes vejo que empurrei o meu filho para um abismo que é difícil de sair, não é? E às vezes até nem me apetece ir aos touros já com o que sofro, e a minha mulher diz-me: então vou lá, puseste-o lá, agora tens que ir até ao fim. E eu tive uma vantagem muito grande que o meu filho não tem. É que eu era filho de um homem rico, não é? E o meu filho já não é a mesma coisa. Portanto, para isto ou para qualquer outra coisa tem que haver paixão, tem que haver entrega. E por acaso, nesse aspecto, o meu filho, os meus sobrinhos, porque fora os que você me disse, tenho mais dois. Mais outros, não. Que é o filho do meu irmão António e o filho da minha irmã Sofia, o António Filho e o Tristão. E eu acho que se não houver paixão, se não houver entrega completa, não se consegue. E agregado a isso, tem que haver também uma disciplina e um método de trabalho que eu por acaso não tive. Que a minha vida andou por outros sítios também, que eu estudei, dediquei-me à agricultura e não me dediquei a 100% ao toureio. Não queria defraudar nunca ao público e achava sempre que tinha que treinar o suficiente para não defraudar. Mas não tinha a entrega que o meu filho, por exemplo, e que o meu irmão António tem, que é 24 horas a pensar naquilo, não é? E eu acho que isso é importantíssimo para quem quer começar a ter na cabeça, isso é fundamental. Olha, João, muito obrigado por este contributo. Continuo também com este espírito empreendedor, organizador de diferentes eventos e um bom comunicador como é, que fala do coração como se vê. Muito obrigado por ter participado neste podcast do Cavalo Lusitano. Só lhe temos a agradecer e sorte e sucesso para o futuro. Eu é que agradeço, foi um gosto. Falar de cavalos é sempre um gosto e com uma pessoa simpática como você e conhecedora ainda mais. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado.